Você já teve a sensação de que a vida dói mais do que deveria? Como se existir fosse um esforço constante, como se houvesse algo de errado com você por não estar feliz o tempo todo. E se eu te dissesse que talvez o erro não esteja em você, nem nas suas escolhas, mas na própria ideia de que a vida deveria ser feliz o tempo inteiro? Hoje, vamos mergulhar em uma visão que poucos têm coragem de encarar. Nada de frases prontas ou promessas de sucesso. Vamos falar sobre dor, sobre verdade e sobre como talvez a chave para suportar a vida não seja buscar euforia, mas entender o que está por trás do sofrimento. Arthur Schopenhauer não veio te motivar. Ele veio te mostrar o que ninguém te conta, que o sofrimento não é um acidente, é parte do jogo, e entender isso pode te libertar. Antes de continuarmos, já deixa o like e se inscreve no canal, porque ajuda o crescimento do canal. Você já percebeu como tudo ao nosso redor grita por felicidade? Redes sociais, propagandas, discursos motivacionais. Todos vendem a mesma ideia. Você nasceu para ser feliz. Basta querer, basta conquistar, basta sonhar alto. Mas e se esse ideal for justamente o que está te adoecendo? E se a busca por uma felicidade constante for, na verdade, o motivo da sua frustração? É aqui que entra Arthur Schopenhauer, um homem que olhou para a dor humana sem filtros, sem floreios, e decidiu não fugir dela. Ele não veio te prometer um paraíso. Ele veio oferecer algo raro, uma visão honesta sobre o peso de existir. Para Schopenhauer, viver não é sobre perseguir alegria, mas sobre compreender o sofrimento como parte inseparável da vida. E quanto mais tentamos escapar dessa realidade, mais nos perdemos em ilusões. Esse vídeo não é para quem busca consolo fácil, é para quem está pronto para pensar, para questionar o que sempre ouviu. E talvez, só talvez, encontrar um caminho menos doloroso, justamente por ser mais verdadeiro. Schopenhauer acreditava que há algo dentro de nós que nos move o tempo todo. Mas não é razão, nem consciência, é o que ele chamou de vontade, uma força cega, irracional, que nos empurra a desejar incessantemente. Você deseja sucesso. Quando alcança, quer reconhecimento. Quando tem, quer segurança. Depois, quer mais tempo. E então, quer paz. Mas quando finalmente tem paz, sente tédio. E começa tudo de novo. A vontade nunca se satisfaz. Ela não se importa com o que você já tem, só com o que ainda falta. Ela nos transforma em escravos de um ciclo eterno. Querer, alcançar, frustrar. Segundo Schopenhauer, esse é o motor da existência. E é por isso que, mesmo cercados de conquistas, continuamos inquietos. A vida se torna uma luta contínua entre o que temos e o que ainda sentimos que falta. E o mais cruel é isso. Essa força que nos move não pode ser completamente vencida, só compreendida. E ao entender sua natureza, talvez você consiga pela primeira vez parar de correr. Pare por um instante e pense: qual foi a última vez que você se sentiu realmente bem? Aquela sensação de prazer, alívio, paz. Agora, quanto tempo ela durou? Schopenhauer afirma que o prazer não é algo sólido, permanente ou verdadeiro, é apenas a pausa momentânea da dor, ou seja, quando sentimos prazer, na verdade, estamos apenas aliviando uma tensão, não conquistando algo real. Estamos com fome, comemos, sentimos prazer. Mas logo depois, sentimos sono, ansiedade, tédio, cobrança. O prazer passou, a dor voltou. A dor, segundo ele, é ativa, presente. Já o prazer é ausência, é silêncio entre dois ruídos. E por isso ele nunca preenche, apenas distrai o problema. Vivemos como se o prazer fosse a grande conquista da vida, como se pudéssemos colecioná-lo, acumulá-lo, segurá-lo nas mãos. Mas o prazer, como uma miragem, desaparece no momento em que achamos tê-lo alcançado.
e o que sobra quase sempre é mais vazio. Talvez então o erro esteja na pergunta que fazemos: como ser feliz? Quando na verdade deveríamos perguntar: como sofrer menos? Para Schopenhauer, se a raiz do sofrimento é o desejo, então talvez a única forma real de paz seja parar de desejar. Parece extremo, não é? Mas pense comigo, e se o verdadeiro veneno não estivesse no mundo, e sim nessa ânsia constante de querer mais? O filósofo propõe uma ideia radical: o ascetismo, um estilo de vida baseado na renúncia, não como punição, não como religião, mas como higiene mental, como lucidez diante de uma existência cheia de armadilhas emocionais. Menos estímulo, menos consumo, menos comparação, menos barulho externo, mais silêncio interior. Ao abrir mão de querer tudo, ganhamos algo raro: leveza. Libertar-se do desejo não é deixar de viver, é deixar de sofrer pelo que não se tem, é ver que algumas batalhas nem precisam ser travadas, porque não há vitória mais poderosa do que o simples ato de não precisar vencer. Essa é uma escolha rara, quase impensável na cultura atual, mas talvez seja a única que realmente nos devolva o controle. E se eu te dissesse que o mundo que você enxerga não existe exatamente como você pensa? Schopenhauer foi profundamente influenciado por Kant, e juntos eles abriram uma brecha naquilo que chamamos de realidade. Segundo ele, tudo o que vivemos, alegrias, frustrações, desejos, medos, e passa por um filtro invisível, a nossa mente. A realidade não é objetiva, ela é uma interpretação. Não vemos o mundo como ele é, vemos o mundo como somos, como nos sentimos, como fomos condicionados a perceber. Isso não é uma sentença de prisão, é uma chave, porque se tudo é representação, então temos o poder de reinterpretar, de mudar o olhar, de ressignificar o que nos fere. Schopenhauer não nega a dor, mas mostra que podemos escolher como vamos lidar com ela. Podemos olhar para a vida como uma injustiça cruel ou como uma peça complexa de percepção, onde a consciência é o palco principal. No fim, talvez o sofrimento seja inevitável, mas a forma como reagimos a ele pode ser uma escolha silenciosa e libertadora. É verdade. O ascetismo não é para todos. Nem todo mundo pode, ou quer, se retirar do mundo, silenciar desejos e viver como um monge, e Schopenhauer sabia disso. Por isso, ele oferece uma segunda via, uma saída realista, não para os santos, mas para os conscientes. Esse caminho não exige a negação completa da vida, mas sim um ajuste radical de expectativas. Menos idealismo, mais aceitação. Não se trata de buscar o prazer a qualquer custo, nem de viver em penitência, mas de evitar os extremos. De reconhecer que quanto mais se espera da vida, mais ela decepciona. E às vezes, o segredo está justamente nisso, em esperar menos, em viver com sobriedade emocional, em entender que boa parte do sofrimento nasce do contraste entre o que sonhamos e o que realmente acontece. Essa proposta pode parecer fria, mas, na verdade, ela é profundamente humana, porque não exige força sobre-humana, só maturidade. A verdade é que a felicidade não é uma obrigação. Na cultura em que vivemos, somos bombardeados com a ideia de que devemos ser felizes o tempo todo, como se fosse uma meta, uma exigência. Mas e se essa pressão pelo prazer constante for a própria causa do sofrimento? Schopenhauer faz uma inversão profunda aqui. A felicidade não é algo que devemos buscar incessantemente. Ela não é um estado natural e contínuo. Na realidade, a felicidade é uma exceção, e a verdadeira sabedoria está em abraçar a vida com todas as suas imperfeições, sem esperar que ela seja sempre boa. Ele afirma: a maneira mais segura de não ser muito infeliz é não esperar ser muito feliz. Essas palavras podem soar chocantes, mas se pensarmos bem, fazem total sentido.
Ao abandonar a ilusão de que precisamos ser constantemente felizes, nos libertamos da eterna frustração. Aceitar que a dor é parte da vida não nos torna derrotados. Ao contrário, nos torna mais fortes e livres. A verdadeira paz vem da compreensão de que o sofrimento faz parte do processo e que, no final, ele não define quem somos. E, no fim, o que Schopenhauer nos ensina é simples. A vida boa não precisa ser grandiosa. Ela não precisa ser marcada por grandes conquistas ou uma felicidade constante. Na verdade, a vida boa é silenciosa, é serena, é, muitas vezes, discreta. A verdadeira sabedoria está em aceitar que a vida não será sempre como gostaríamos, que não somos obrigados a conquistar tudo o tempo todo, que podemos, sim, viver uma existência sem o peso de expectativas inatingíveis. A felicidade, talvez, nunca seja um estado eterno, mas isso não significa que a vida seja um fracasso. Às vezes, a verdadeira felicidade é aprender a viver com aquilo que temos. E mais importante, com aquilo que somos. A paz não vem da conquista constante, mas da aceitação do que é real e do que não podemos controlar. Ela vem do entendimento profundo de que a vida, com suas dores e alegrias, é imperfeita. E está tudo bem, porque no final, o segredo não é ser feliz a todo custo, mas simplesmente fazer da vida algo suportável, sereno e genuíno. Se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para abandonar a busca incessante pela felicidade e começar a viver a vida da maneira mais verdadeira possível. Até o próximo vídeo.